Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida frequente entre as pessoas sobre anarcocapitalismo, que é o seguinte: como impedir as pessoas de serem imorais numa sociedade onde todas as pessoas são livres para serem imorais com a sua própria propriedade, como é o caso do anarcocapitalismo. Um dos exemplos mais clássicos seriam os maus tratos a animais. Animais no anarcocapitalismo seriam propriedade. Eles não podem ser indivíduos com seu próprio direito de propriedade e, portanto, eles podem ser apropriados. Se você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade, o que impediria você, por exemplo, de maltratar animais? Você deveria ser punido por maltratar animais ou não? E você poderia imaginar muitos outros exemplos de como você poderia usar a sua propriedade de uma forma bastante imoral. Vamos dizer que você tem um prédio e você coloque imagens extremamente obscenas na parede desse prédio. Você deveria ser permitido colocar uma imagem extremamente obscena num prédio, num outdoor, no meio da rua, num lugar público, num lugar que ficaria visível talvez para uma cidade inteira, mas você só está usando a sua propriedade e mesmo assim você pode fazer coisas consideradas extremamente imorais. Existe alguma solução para isso no anarcocapitalismo? Uma das coisas que a gente pode responder a esse tipo de situação é que o livre mercado naturalmente vai boicotar e naturalmente vai desencorajar que a pessoa use sua propriedade de formas muito imorais. Por exemplo, se você tem um restaurante e você coloca uma figura extremamente bizarra, extremamente repulsiva num outdoor, você está apenas espantando os clientes. Se você tem um prédio e coloca uma figura bizarra, repulsiva, você está espantando os moradores. Você está desvalorizando a sua propriedade no mercado. Se você maltrata animais, você pode ser difamado, você pode ser boicotado, alguém pode filmar você maltratando ou pode provar que você maltratou, e isso por si só já seria uma punição. Você poderia ser difamado na internet, você poderia passar a ser odiado por milhares de pessoas. Isso é uma das formas de responder que o livre mercado, a convivência entre as pessoas, naturalmente vai combater a propagação de atitudes imorais. A liberdade de expressão funciona dos dois lados. Se você tem a liberdade de se expressar de uma forma que desagrada todo mundo, essas pessoas têm o direito também de difamar você, de te boicotar. E algumas pessoas, ao ouvir isso, vão ficar indignadas, vão pensar: bom, eu acho que deveria haver consequências piores. Eu acho que se uma pessoa maltratasse um animal, ela deveria ser punida por isso fisicamente. Se uma pessoa colocasse uma figura extremamente obscena na sua fachada do seu prédio ou da sua casa, crianças poderiam ver aquilo e ficar traumatizadas, isso poderia causar muitos danos, então isso deveria ser punido fisicamente. E para essas pessoas eu tenho também uma outra resposta. Na verdade, você não precisa contar apenas com o livre mercado, apenas com o boicote, que aconteceria naturalmente e naturalmente desencorajaria esse tipo de atitude. Se uma sociedade precisar mesmo combater um certo tipo de imoralidade e o livre mercado não for suficiente para naturalmente expulsar aquilo, existe uma outra coisa que as pessoas podem fazer para eliminar certo comportamento considerado extremamente imoral da sociedade. E o que as pessoas podem fazer é o seguinte: elas podem fazer contratos que estabeleçam certos comportamentos como sendo inaceitáveis e como estando passíveis de punição. E esses contratos vão ser aceitos voluntariamente pelas pessoas e vão ser considerados como se fosse um certificado de que aquela pessoa tem um mínimo de bom senso, tem um mínimo de moralidade e pode, portanto, ser incluída na sociedade. Então pense da seguinte forma: hoje, no Estado, nós precisamos de carteira de identidade, nós precisamos de CPF, nós precisamos de passaporte, para que nós possamos fazer várias coisas dentro do Estado. Numa sociedade baseada na propriedade privada, numa sociedade anarcocapitalista, você também pode ter certo certificado onde a maior parte dos estabelecimentos comerciais, onde a maior parte da sociedade exija que você não apenas faça parte desse contrato, mas fazendo parte desse contrato, ele exige que você também não interaja socialmente ou comercialmente com aquelas pessoas que não fazem parte desse contrato. Se uma sociedade quer muito eliminar certo comportamento imoral, para que esse comportamento seja excluído e possa ser punido fisicamente, basta que as pessoas comecem a assinar um certo contrato que comprometa elas a não, por exemplo, maltratar animais ou qualquer outra atitude que se queira eliminar da sociedade. E no próprio contrato ela se compromete também em não interagir com as pessoas que não aceitaram isso. Porque se uma pessoa não aceita
um contrato que é simplesmente um mínimo de bom senso, um mínimo de moralidade, então isso mostra que essa pessoa tem uma mentalidade repulsiva, um comportamento repulsivo, e ela vai naturalmente ser excluída da sociedade através da propagação desses contratos. As pessoas vão ter que aceitar esse contrato para serem incluídas, assim como nós, no Estado, aceitamos a carteira de identidade, o CPF, só que a diferença é que esses contratos no anarcocapitalismo, eles seriam aceitos voluntariamente. Você teria a opção de não aceitar, você só seria excluído do resto da sociedade que exige que você aceite esse contrato para que você tenha relações sociais e comerciais com as outras pessoas. Enquanto que o Estado, ele usa a força física para obrigar você e usa propriedade que não é dele, propriedade roubada através do imposto, através do monopólio das armas. Então, só porque você tem uma sociedade anarcocapitalista, muita gente acha que isso significa uma sociedade sem lei. Não é uma sociedade sem lei, porque existe a propriedade privada e podem existir coisas que funcionam como leis positivas até. Desde que essas leis positivas elas não sejam impostas pela violência contra a sua propriedade, mas sim pela força das relações voluntárias da própria sociedade, que pode, por contrato, naturalmente começar a excluir certos tipos de comportamento. E de ideologias também. Por exemplo, digamos que você é um comunista que acredita que empresários devam ser mortos. Numa sociedade anarcocapitalista, muito provavelmente a presença de certas ideias destrutivas, psicopatas, mesmo que ideias não sejam crime, a presença dessas ideias seria bastante desagradável, bastante indesejável, e esses contratos voluntários poderiam excluir essas pessoas. Você tem aquele quote muito propagado em memes do Hans Hermann Hoppe sobre remover fisicamente os comunistas e democratas. Isso pode acontecer através de contratos voluntários. Se você tem uma certa ideologia que é considerada destrutiva para toda a sociedade, você pode ficar excluído do mercado, você pode ficar excluído das relações sociais, porque as pessoas assinam um contrato que compromete elas em te excluir. Mesmo que ela ache que vale a pena vender, eu vou vender para esse cara, dane-se, as pessoas não precisam te boicotar pela boa vontade delas. O contrato pode comprometer as pessoas em boicotar aquelas pessoas com ideias e comportamentos considerados extremamente bizarros e destrutivos. Então isso responde boa parte das perguntas, mas e os maus-tratos a animais? E se eu colocar um outdoor com uma imagem obscena na minha propriedade? E isso serve também para aqueles pontos da ética que são controversos. Por exemplo, qual a proporcionalidade certa em que se deve punir um criminoso? As pessoas podem discordar de quanta punição se deve dar para um crime. Por meio desses contratos voluntários, naturalmente vai se formar uma ordem natural, onde as pessoas vão se comprometer por contrato em seguir uma certa proporcionalidade para punir criminosos. E quaisquer outras controvérsias que sejam áreas muito difíceis de definir da ética podem ser resolvidas também por esses contratos, onde as pessoas se comprometem a agir de uma determinada forma. Então é isso, eu espero que isso tenha respondido às perguntas de muitas pessoas sobre como evitar certo tipo de comportamento no anarcocapitalismo, mesmo que esse comportamento não diretamente agrida a propriedade de ninguém. Assista outros vídeos da playlist Anarcocapitalismo na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.